Olá, queridos irmãos e amigos. Que a graça, a paz, a misericórdia e a alegria de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do 13º capítulo do livro de Apocalipse. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Queridos irmãos e amigos, nós dissemos peremptoriamente em nosso estudo anterior que a segunda besta que surgiu da terra representa, é símbolo, é figura da Igreja Católica Apostólica Romana e do seu líder, o Papa. O que nos levou a afirmar peremptoriamente isso? À luz da palavra de Deus, vamos analisar atentamente e cuidadosamente essa asserção. Queridos e respeitadíssimos irmãos e amigos, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. Nós vamos analisar inicialmente duas características dessa segunda besta que representa a Igreja Católica Apostólica Romana e o seu líder, o Papa. Primeira característica. Ela tem dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como um dragão. Nós dissemos em nosso estudo anterior que o cordeiro é o filho da ovelha com o carneiro. Essa figura, essa simbologia é muito usada na palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, nós podemos dizer que cordeiro é sinônimo de humildade, mansidão, abnegação, paz, etc. O dragão, simbolicamente, figuradamente, representa Satanás, o diabo, o pai da mentira. Aquele que teve a pretensão, a ousadia de querer ocupar o lugar de Deus, o Todo-Poderoso, o seu Criador. E a propósito disso, o Papa Leão XIII disse: nós, os papas, ocupamos nesta terra o lugar de Deus Altíssimo. Que ousadia! Queridos irmãos e amigos, o capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse, deixa bem claro, claro como um cristal, que esse poder político e religioso, que essa besta carneiro esconde,
camufla a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira intenção. Essa besta carneiro, a besta que subiu da terra, é extremamente dissimulada, ocultando com astúcia quem realmente é. E, infelizmente, tem arrastado multidões, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, e nem a história de sua própria igreja. Queridos irmãos e amigos, não esqueçamos o que Deus, o Todo-Poderoso, disse através do profeta Oséias. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Permitam-me repetir novamente. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Foi Deus quem disse através do profeta Oséias. É o que está acontecendo hoje, atualmente. Segunda característica. Essa segunda besta surgiu da terra. A primeira besta surgiu do mar. A segunda besta surgiu da terra. O que isso significa? Significa que essa segunda besta, que é figura da Igreja Católica Apostólica Romana e de seu importante líder, o Papa, surgiu de uma organização já estruturada, já solidificada. Todos aqueles que conhecem um pouquinho de história universal e história eclesiástica sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana nasceu, criou-se, consolidou-se e se fortaleceu dentro do Império Romano, principalmente na época do imperador Constantino, que promoveu a união, o casamento da Igreja e do Estado, e deu forma à Igreja Católica. E foi também nessa época que começaram a ser introduzidos costumes e práticas pagãs dentro da Igreja. E no dia 27 de fevereiro do ano 380 depois de Cristo, através do edito de Tessalônica, o imperador Teodósio I declarou o catolicismo como religião oficial do Império Romano. E é bom salientarmos também que no ano 538 depois de Cristo, 62 anos após a fragmentação do poderoso Império Romano, o imperador Justiniano declarou, através de um edito, o edito de Justiniano, que o Papa tinha toda a autoridade sobre os reis da Europa e também tinha toda a autoridade sobre as Escrituras. É a chamada supremacia papal. O profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 8, leiam, por gentileza, queridos irmãos e amigos, vem também corroborar com o que estamos dizendo. O profeta Daniel disse que um chifre pequeno surgiu ou subiu de entre os 10 chifres já existentes.
E quando subiu, 3 chifres foram arrancados. E nesse chifre pequeno havia olhos como de homens e uma boca que falava grandiosamente. Esse chifre pequeno, como já dissemos, também representa, é figura da Igreja Católica Apostólica Romana e do seu líder, o Papa. Os 3 chifres ou reinos que foram arrancados são os Érolos, no ano 493 depois de Cristo, os Vândalos, no ano 534 depois de Cristo, e os Ostrogodos, no ano 538 depois de Cristo. E esses 3 reinos foram dizimados, destruídos pelo poder papal, porque eram arianos e não concordavam com as determinações papais. Queridos e respeitadíssimos irmãos e amigos, nós dissemos também em nosso estudo anterior que o falso profeta de Apocalipse capítulo 19, versículo 20, também representa a Igreja Católica Apostólica Romana e o seu influente líder, o Papa. E nós vamos explicar por quê. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, escreveu que antes da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haveria uma grande apostasia, e em seguida apareceria o homem do pecado, o filho da perdição. A Igreja Católica é inquestionavelmente a igreja apóstata. Isto é, a igreja que se afastou da verdade, que se afastou do caminho de Deus, misturando cristianismo com paganismo. Segundo estudos, 75% dos ritos e cerimônias da Igreja Católica Romana é de origem pagã. Por conseguinte, o Papa, que é o vértice da Igreja Católica Apostólica Romana, é o falso profeta, porque é a cabeça oficial de uma igreja apóstata, que saiu do caminho da verdade, que se desviou do caminho da verdade. Nós dissemos ainda em nosso estudo anterior que o Papa é o anticristo. A palavra anticristo aparece 4 vezes na Bíblia. Aparece em 1 João capítulo 4, versículo 3. Aparece em 1 João capítulo 2, versículo 18. Aparece em 1 João capítulo 2, versículo 22. E aparece em 2 João versículo 7. O prefixo antes significa contra ou oposto a alguma coisa. Portanto, anticristo significa o oposto a Cristo. Pode então haver o seguinte questionamento: sendo assim, não é o Papa? Queridos irmãos e amigos, não esqueçam, permitam-me repetir novamente, não esqueçam o que nós já dissemos, que a segunda besta esconde,
camufla a sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza, a sua verdadeira intenção é extremamente dissimulada. Nos dias da Reforma Protestante, os reformadores já estavam convencidos de que o Papa, o cabeça oficial da Igreja Católica, é o anticristo plenipotenciário de Satanás. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, escreveu que logo após a apostasia, quando desviassem do caminho da verdade, apareceria o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Portanto, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, é fruto, é resultado da grande apostasia. O anticristo nasceu quando a igreja apostatou-se. E aí está, cada vez mais atuante e enganando os incautos. Portanto, queridos e respeitadíssimos irmãos e amigos, não se deixem levar por esdrúxulas, fantasiosas e absurdas interpretações sobre o anticristo. São muitas. Em uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre essas interpretações. Queridos irmãos e amigos, fiquem com Deus. Amém.